crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos trabalhando com o tema arte em versos, falando sobre as sílabas tônicas, a questão do uso dos acentos, a importância de acentuar adequadamente as palavras, que podemos mudar inclusive os significados. Lembra que nós vimos? Vimos lá as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembrando que as palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica. As paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. E as proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica. Combinado? Vimos também os acentos agudo e o acento circunflexo. Os acentos servem para marcar a sílaba tônica das palavras. Os acentos agudos deixam as vogais A, E e O com som aberto. E o acento circunflexo deixa as vogais A, E e O com o som fechado. E, O, certo? Dando continuidade à questão da acentuação das palavras, vamos ver a questão da acentuação de palavras monossílabas e oxítonas. Monossílabas, mono, um só. Monossílabas são palavras com uma sílaba. Vamos ver aqui. As palavras formadas por uma única sílaba são chamadas de monossílabas. Elas são acentuadas quando terminam em a ou as. Por exemplo, aqui a palavra pá. Ela é acentuada, terminou em a. Quando ela termina em é ou es, o pé, a palavra pé. O ou os, a palavra pó. São monossílabas acentuadas, ok? As palavras oxítonas, aquelas em que a sílaba tônica é a última, são acentuadas quando terminarem em. Então, nós vamos acentuar as oxítonas quando a palavra terminar em a ou as. Por exemplo, maracujá. Termina em a, acento agudo. Café termina em e ou es. Tem acento também. Se a palavra termina em o ou os, como paletó. Se a palavra termina em, como por exemplo, neném. Opa! Ou quando ela termina em ens, como parabéns. Quando as palavras têm essa terminação, ó, as palavras oxítonas, aquelas têm a última sílaba tônica. Se elas terminam com a letra A, as, E, es, O, os, em ou ens, nós vamos acentuar, ok? Sobre isso, vamos então aqui à nossa sessão Mão na Massa. Apenas uma palavra de cada grupo deve ser acentuada. Acentue-a adequadamente. Consulte o dicionário caso tenha dúvida. Então, se você não identificou aí, não sabe qual é a palavra acentuada, qual é a sugestão? Procurar no dicionário. Muito bem. Ameixa tem acento? Não. Abacaxi tem acento? Também não. Cajá. Nós estamos falando da oxítona, certo? Aqui no caso, porque a palavra cajá, ela termina em a e a última sílaba é a tônica. Então, é uma oxítona terminada em a, então ela tem acento. Então, nós temos aqui que acentuar a palavra cajá. Vamos ver a segunda aqui, segunda coluna. Urubu tem acento? Não. E jacaré?
ela é uma oxítona terminada em E. Então, ela é acentuada? Sim. Como que eu sei que é uma oxítona na palavra jacaré? Porque o ré, ele é uma sílaba tônica. Então, última sílaba tônica terminada em E, eu vou acentuar, ok? Terceira coluna. Opa, desculpa, pessoal, faltou a palavra javali. A palavra javali, eu acentuo? Não, eu não vou acentuar. E por último, a terceira coluna. Sofá. Qual que é a sílaba tônica da palavra sofá? Sílaba forte. Sofá. Isso é o fá. Então, o fá é a sílaba tônica da palavra sofá. Termina em A, eu vou acentuar. Muito bem. A palavra mesa tem acento? Não. A palavra cama tem acento? Não. Então, dessas palavras aqui, nós acentuamos cajá, jacaré, sofá. Vocês perceberam que eu fui falando, dividindo essas palavras em sílabas? Lembram o que são as sílabas? São as partes da palavra. Então, a palavra cajá tem quantas sílabas? 2. Cajá. E a palavra jacaré? Jacaré. 3 sílabas. Jacaré. E a palavra sofá? Sofá. Quantas sílabas? 2 sílabas. Todas essas aqui são oxítonas. Por quê? Porque a última sílaba é a sílaba tônica. E se eu perguntar assim, pessoal, e a palavra cama? Ela é uma oxítona? Não, por quê? Qual que é a sílaba tônica da palavra cama? Veja bem, quando a gente fala cama, aonde que eu tô fazendo força mais para falar? Qual é a sílaba forte, a sílaba tônica? O cã. Então, olha lá. Cama. A sílaba tônica é o cã. É a penúltima sílaba. Ela é uma paroxítona. Porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Certo? Só para relembrar. Vamos ao exercício número 2. Acentue os monossílabos quando necessário. O que são monossílabos mesmo? São palavras que têm apenas uma sílaba. Por exemplo, lua. Lua tem uma sílaba. Eu não faço lua, lua. Tudo junto. Eu acentuo a palavra lua? Não. E a palavra ré? Quando eu falo, vou dar a ré no carro, que é a mesma coisa que andar de marcha ré. Tem um acento? Sim, nós vamos acentuar. Deixa eu escrever aqui. Número 2. Vou trocar para ficar... O preto realmente está muito fraquinho. Então, nós temos a palavra ré. Ok? Bom, tem acento? Não. E a palavra 3, do número 3? Tem. Qual que é o tipo de acento que vai no 3? É um som um pouco aberto ou um som fechado? É um som fechado. Então, nós vamos usar o circunflexo. A palavra já. 1, 2, 3 e já. Vai já fazer isso. Isso, tem acento. Qual que é o acento? Agudo, porque o som aberto. Palavra chá, de tomar um chá, tem o som aberto e ela recebe o acento agudo. A palavra mel tem acento? Não, não tem acento. O pé, nós já vimos aqui anteriormente que tem um acento, eu falo ele aberto, então é o acento agudo. E a palavra
palavra mês? Tem acento, eu falo mês ou mês? Mês é mais fechadinho, então é o acento circunflexo. Certo? Então, vimos agora mais um pouquinho sobre a questão da acentuação das palavras monossílabas. Elas são monossílabas porque elas têm apenas uma sílaba. As palavras acentuadas, que são oxítonas, que são aquelas que têm a última sílaba tônica e tem a terminação em A, em E, em, ens. Lembrados? Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos vemos em breve em mais uma aula de língua portuguesa. Certo, turma? Um beijo carinhoso e cuidem-se. Tchau, tchau!